Bom dia, Cris, aluno da EPD, Escola Bíblica Dominical. Eu quero trazer para você aqui sobre o tema da lição que será dada domingo, que é a obra do Filho, o subsídio desta lição. O texto áureo está em Filipenses 2:9. A leitura em classe será em Filipenses 2, dos 5 ao 11, Hebreus 9, do 24 ao 28. A palavra-chave é obra. A obra do Filho. Estamos aqui a tradução. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que assumiu a forma humana, viveu sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Esta eleição presente, é a obra do Filho em 3 dimensões. Primeira dimensão, a sua humilhação, a sua redenção e a sua exaltação. Humilhação, redenção e exaltação do Filho unigênito de Deus manifestam profundamente que a obra que ele realizou, graças à sua vida da obediência completa e justiça, bem com seu sacrifício vivo e santo sobre a cruz, temos acesso à salvação eterna. Nós vamos dizer aqui no primeiro tópico, a humilhação voluntária. Nós vamos dizer que Paulo exaltou a igreja de Filipe, a unidade e a humildade. Em Filipenses 2, 3, o apóstolo adverte a ter a mente de Cristo. Filipenses 2, 5, sentimento também, pois significa modo de pensar e disposição mental. Assume o modo de pensar e viver demonstrado por Cristo. Você vai ler lá em 1 João capítulo 2, verso 6. Uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. João 13, 15 e Mateus 11, 29. Nós vamos ter aqui algumas palavras pelo dicionário. A soberania universal, o poder absoluto, de autoridade total sobre todas as coisas e todos os seres de todo o universo. Na submissão, a palavra submissão significa disposição a obedecer. E a palavra exaltar, que significa animar, incitar e divertir. Disposição mental significa maneira como a mente e o coração estão inclinados. A consciência, nós vamos aqui a palavra consciência, que vimos nessa lição, capacidade de julgar o que é correto e o que não é, de acordo com os valores morais de um conhecimento. Esvaziamento significa que a palavra esvaziamento pelo dicionário, que é ato voluntário de abrir mão, renunciar ou deixar de lado algo que se possui. Então aqui está a explicação das palavras aqui, esvaziamento. Aí nós vamos encontrar esvaziamento da sua glória, vamos encontrar em Filipenses 2,6. Contraste o primeiro Adão, que almejou a ser como Deus, que o inimigo será igual a ele, o inimigo falou lá em Gênesis 3,5. O segundo Adão, que é Cristo, você vai encontrar lá em Filipenses 2,4. Jesus esvaziou-se voluntariamente, você vai encontrar onde? Em Filipenses 2,7, Hebreus 4,15. Não significa a perda da divindade, mas renúncia da glória. João 17, verso 5, até o esplendor da sua glória, deixou a sua glória para vir até aqui
de ficar de pertinho, fala da salvação. Aniquilou-se a si mesmo. Obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo é plena desde a encarnação até o Calvário. Vamos dizer Filipenses 2,8. Desceu em condição mais humilde e morreu como servo. 2 Coríntios 8,9. Em obediência ao Pai em favor dos pecadores, submeteu os mortos de cruz. Hebreus 12,2. Cristo trouxe a justiça por meio da perfeição, obediência. Romanos 5,19. A nossa salvação é resultado dessa obediência. Você vai lá na carta aos Efésios 2, 8 e 9. A palavra aqui, justiça, que é encontrada nesse texto, refere à condição de estar em plena conformidade com a vontade e santidade de Deus. Encarnação, que é encontrada no texto, é revestir-se de carne. E aqui eu falei, aquele que não proclama que Jesus vem em carne, seja nada, porque Jesus ele vem em carne, será profano, maldição. Tem que dizer que Jesus veio em carne. Ele é Deus e vem em carne e subiu para a glória em espírito e espera a igreja lá na mansão celestial. Nova Canaã. Obediência sacrificial. O ato de submeter-se à vontade de outra pessoa, mesmo quando isso exige a entrega da própria vida. Renúncia, ato de voluntário de abrir mão da honra pública. Nós vamos entender aqui que esse texto é importante retificar que na encarnação de Jesus não perde os seus atributos divinos. Cristo não deixou de ser Deus. João 17,5. Expressou sua humilhação, indica voluntariamente, intencionalmente e de submissão. João 10:17 a 18. Portanto, a morte de Cristo não foi um acidente de percurso, mas um culminar do propósito do Redentor de Deus. Atos 2:23. Então vamos dizer que a humilhação do Filho revela a submissão esvaziamente e obediência até a cruz. Obra redentora do Filho. Ineficácia do sacerdócio levítico. Vai encontrar em Levítico 16, do verso 11 ao 15, repetindo porque não era suficiente para remover o pecado, que era o sangue do animal. Você vai encontrar em Hebreus 9:25. O sacerdote terreno, era a figura tipo de Cristo. Hebreus 2:17. O santuário terreno é a sombra, era a sombra. Hebreus 8, verso 5. A entrada, única de Cristo no santuário, no céu, com seu próprio sangue, nos assegura uma redenção eterna. Hebreus 8, do 1 a 2. O sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio de Cristo. Hebreus 7, 23, 24. Sacrifício único e suficiente. A morte de Jesus foi definitivamente completa e eficaz. Você vai ler lá em Hebreus 9, 28. Uma vez indica que não há necessidade de repetição, o que ele fez é perfeito. Hebreus 10, 10 e na NVI, nós vamos ler esse versículo. A salvação é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada por Jesus. João 19, 30. Cristo morreu e rasgou o véu
que separava o homem da presença de Deus, né, que você vai encontrar lá em Mateus capítulo 27, verso 51. Não há outro meio de salvação. O Calvário é suficiente. Atos 4, 12. Usando aqui as palavras que foi aqui encontrado nesse texto, que é eficácia, que significa qualidade do que é eficaz, insuficiência e inutilidade. Está no dicionário, né? Roars. É o sacerdócio levítico, sistema de sacerdócio descendente da tribo de Levi, né? É o de Arão. Sumo sacerdócio principal entre o sacerdote, é santo do santo, é parte interior do tabernáculo ou o templo, que é lugar chamado Santíssimo. Propiciação é aquilo que é propicia, isto que faz tornar favorável na figura representável. Então vamos ver aqui a substituição vicária. A expressão vicária significa em lugar de outro. Substituição vicária é inseparável da justiça divina. Romanos 3, 26. O pecado não pode ser ignorado, é preciso ser punido. Romanos 5, 21. Deus entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. Então ele levou sobre si toda a nossa enfermidade e todo o nosso pecado. Romanos 8, 32. O sistema sacrificial da lei dos animais oferecida tipificavam substituição, mas não removia o pecado. Ou seja, o animal morto pelo pecado no Antigo Testamento não perdoava o pecado, não removia o pecado. Elas são uma integração ao povo, pelo arrependimento ali temporário, ele retornava às suas atividades, ao seu convívio. Mas em Cristo, você se torna aquele que perdoa os seus pecados, como diz lá em Miqueias 7:19, são lançados na profundeza do mar e são esquecidos. Você se torna assim uma nova criatura em Cristo, e você tem que lutar pelo novo modelo de vida, nova criatura, um novo caráter, mesmo se tendo neste mundo pecaminoso, mas você tem uma nova mente de Cristo. Tudo que Cristo passou, ele não pecou, viveu no meio dos pecadores, dos ladrões, das prostitutas, mas ele foi mais forte que o pecado e venceu o pecado. Isso ele deixou essa lição para que o cristão também vença também o pecado, né? Então aqui está a mente de Cristo, e é a mente da igreja, dos cristãos, dos seus filhos. Em adoração devemos viver para Cristo, que por nós morreu. As palavras que foi colocada aqui: santuário, que é espaço sagrado e dedicado; justiça divina, atributo de Deus que exige a sua santidade seja respeitada e que toda violação sua vontade é pecado, é punido, quer dizer castigo. A palavra penalidade, quer dizer pena, castigo, né? Tipifica, representar ou simbolizar algo futuro. Sistema sacrificial da lei é conjunto de regras, né? Ritos religiosos instituído por Deus por meio de Moisés, né? Está escrito o que estava nessa lição, no tópico aqui, substituição vicária. Então vamos aqui no tópico 3, a exaltação da gloriosa do Filho, recebido à destra do Pai. Após a sua eleição voluntária, o Filho foi entronizado nos céus, né? Você vai ler em Filipenses 2:9. Exaltou denota elevação acima de toda a medida, com a exaltação posição suprema no universo. Hebreus 1:3. Expressão reconhecimento divino sobre a obra completa de Cristo, ou de Filho de Deus, João 17:4-5.
apenas voltou para o céu, não apenas voltou para o céu, mas sentou-se no trono. Apocalipse 3, 21, glória a Deus, né? A sua exaltação garante o nosso acesso na presença de Deus, né? Ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Romanos 8, 34, Apocalipse 19, 16. Acima de todo nome, você vai encontrar em Filipenses 2, 9, parte B. Filipenses, aos Efésios 1, 21. Não existe poder algum que seja maior nem menos igual a de Cristo. 1 Pedro 3, 22. E nesse nome você vai encontrar a fonte real da autoridade espiritual. Marcos 16, verso 17 e 18. O nome Jesus não é fórmula mágica, representa a sua presença e poder concedido à igreja. Soberania universal. Vamos aqui estudar o retorno triunfal. E Filipenses 2,7 aponta a soberania de Cristo. Atos 2,36. Nós vamos ler também Filipenses 2,11. Ele voltará para levar a sua igreja. Nós vamos ler Hebreus 9, 28. A sua glória reconhecida por todos como salvação ou condenação, né? A separação daqueles que as ovelhas do bode. Mateus capítulo 24, 30. Ele voltará a buscar a sua igreja eternamente. João 14, verso 2 e 3. E Apocalipse 11, 15. Né? A conclusão desse texto, nós vamos ter a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa na humilhação, exaltação. Ele nos humilhou para nos salvar, ofereceu o sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Vivamos como servo dele, que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. O artigo aqui, né, que vamos aqui, sobre o antigo concerto, Israel ficava intensa expectativa para viver, para ver se o sumo sacerdote reaparecia depois de entrar no santuário para a expiação. Então tem aquela preocupação, né, do sacerdote, será que vai sair lá no lugar santíssimo e trazer uma resposta? Então Cristo já é a nossa resposta eternamente. Nós vamos aqui pelas perguntas que serão no questionário, que diz de acordo, a primeira pergunta é de acordo com a lição, o que significa imitar a mente de Cristo? Você vai responder: imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo e viver uma humildade, amor e obediência. A segunda pergunta: a obra redentora do Filho está fundamentada em que e qual o resultado dela? Aí você vai responder: está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. O resultado é a nossa salvação. A terceira pergunta é essa: por que o sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio de Cristo? Porque o sacerdote levítico era imperfeito e não removia o pecado, mas Cristo é o sumo sacerdote perfeito. A quarta pergunta é essa: o que é a exaltação de Cristo? O que é a exaltação de Cristo ao voltar ao céu, assentar-se ao trono, garante para nós? Aí você respondeu: o que garante para nós? Acesso à presença de Deus, intercessão contínua de Cristo, ou contínua de Cristo, né? Aqui tem uma pergunta, essa: em nome de Jesus é o símbolo de fé, mas também uma fonte real de autoridade espiritual? O próprio Senhor delegou à igreja o uso do seu nome com a finalidade. Com que finalidade? Aí você vai responder qual a finalidade, que o nome de Jesus é o símbolo de fé. Você vai responder: para curar, para libertar, para pregar e vencer a força do mal. Aqui está a pergunta aqui do questionário da lição de domingo.
Creio que você vai ser aquele bom aluno e você vai tirar acima de 7, e isso vai servir para você aconselhar aqueles que ainda não professam sua fé firme em Cristo. Deus abençoe.